E aí, guia, qual que vai ser a nossa próxima parada? Olá, meninos! A próxima parada de vocês é em Curitiba, no bairro São Brás. Essa loja tem mais de 10 anos de atividade e é uma das mais antigas da região. Foi criada pelo colecionador Rubens Júnior, já liguei para ele e ele está esperando vocês para esta caçada e para conhecerem um pouco da história desta pequena loja que tem muita coisa legal. Espero que vocês se divirtam por lá e não se esqueçam, o cartão de vocês está sem limite. Beleza, então vamos lá. Sejam bem-vindos, todos vocês, ao SEB Estação 80. A gente está aqui há 11 anos trabalhando com brinquedos antigos e raridades e principalmente o colecionável. Então, nosso carro-chefe aqui da loja é os bonecos, né? Os bonecos antigos, os bonecos modernos, mas tudo dentro do campo do colecionável, né? Mas a gente trabalha com tudo, a gente tem desde videogames antigos, pelúcias antigas, itens promocionais, aqueles brinquedos que vinham na bandeja de iogurte, que vinha no doce, aquelas coisas bem nostalgia mesmo. E temos tudo que tem no sebo tradicional, que é livro, revista, gibi, álbuns de figurinha, discos de vinil, CDs, DVDs, né? Tudo que tem no antiquário clássico, no sebo tradicional, a gente também trabalha com o diferencial de ter realmente o brinquedo antigo e o brinquedo colecionável, né? Action figures e todos esse tipo de itens que englobam o cenário do colecionismo. A loja surgiu de duas situações, da necessidade, né? de ter uma renda melhor, uma independência financeira, né? E de conciliar aquilo que eu já gostava, que era de colecionar. Eu coleciono desde criança. Meu pai já falava para mim: filho, escolhe por profissão aquilo que você ama fazer e nunca mais você vai trabalhar. Segredo do sucesso, né? Porque quando você trabalha com algo que você não gosta, qualquer pedrinha vira uma montanha e uma montanha vira algo impossível, né? Ao contrário de que quando a gente gosta, ama o que faz, uma montanha vira uma pedrinha e uma pedra vira algo mínimo, né? Quase imperceptível. E a ideia surgiu assim, eu pensava já em abrir um sebo, porém eu não tinha ideia do que, porque Curitiba é uma cidade que tem muito sebo. Então eu ia pegar o final da fila. E eu precisava de algo, como eu não tenho grana não tinha, né, grana para manter um negócio, eu precisava encabeçar uma fila, eu precisava que desse certo já assim, já de cara. E eu vi que a gente não tinha uma loja especializada em brinquedos antigos em Curitiba, anos 80. E partindo dessa aí eu comecei vendendo no chão, na frente do Armazém Santos, que ficava aqui pertinho aqui do lado. Ganhei essa oportunidade do Jean, amigão meu, e dali foi crescendo até que pintou essa porta aqui praticamente no mesmo bloco comercial. E a gente entrou aqui sem placa, sem nada, com pouquíssima coisa, quase sem grana nenhuma, praticamente R$ 280 foi o dinheiro que eu tinha para abrir essa loja aqui. E graças a Deus que o negócio se manteve e dali só foi crescendo. E hoje a gente tem um acervo aí de mais de R$ 500 mil. Olha, que nem eu sempre falo, eu sou um colecionador de coleções, né? Então a gente sempre tá buscando qual é a próxima coleção. Embora agora eu tenha puxado um pouco o freio de mão, que eu tô com alguns projetos diferentes aí, mas a gente não consegue parar de colecionar, né? Então tem algumas peças que eu tô atrás aí, mas nenhuma coleção assim em especial, mas várias coleções em especiais que a gente vai tentando montar aí. Teve muitas lembranças marcantes aqui, porque sempre tem alguém que chora com o item na mão, alguém que vem com aquela conversa muito bacana de nostalgia, que eu digo, aquela conversa que cheira a balcão daquelas vendas dos anos 80, né? Só quem viveu que sabe. Mas teve uma situação aqui que foi especial, de um senhor que ele pegou e entrou assim bem despretensioso, e ele viu um ônibus ali da Cometa, daqueles de lá, e ele ficou tétrico quando viu assim, pediu se podia tocar. Eu falei: pô, pode pegar ali pra você ver. E ele abraçou esse ônibus e começou a chorar. E eu deixei ele no momento dele ali, quando ele assim se recompôs, ele veio, pediu desculpa, falei assim: não, imagina, capaz. E ele me contou a história, que diz que o pai dele trabalhava nessa empresa, quando ele era criança, e na época, diz que uma época assim de chuva, assim e tal, o pai dele era para chegar cedo em casa, e era época de Natal, se não me engano era véspera de Natal, e o pai dele não chegava, e a mãe dele desesperada, achando que podia ter acontecido alguma coisa na estrada, imagina, isso nos anos 60, 70, sei lá, né? E diz que nisso o pai dele, assim, faltando minutos, assim, para dar a hora da meia-noite do Natal,
O pai dele bateu na porta e ele realmente tinha se atrasado, mas não por nada grave, mais por causa das chuvas mesmo, né? Antigamente tinha pedaços que era barro, né? Aí na serra, não era tudo asfaltado. E ele chegou e disse que ele não se esquece nunca, assim, que o pai dele estava enrolado num jornal ainda, o ônibus, e o pai dele chegou e colocou na mão dele, quando ele abriu assim, olhou o ônibus assim, falei, nossa, um ônibus igual que o pai dirige. Ele falou assim, exatamente. O pai dirigiu do pai e agora você tem o teu. E tirou aquele chapéu, aquele cap que eles usavam antigamente e colocou na minha cabeça. Eu falei assim, e esse foi um presente assim que fora da curva, porque a gente era pobre, não tinha condição. O presente do meu pai foi um presente muito difícil para ele dar esse presente. E eu tive durante muitos anos, só que numa mudança desapareceu esse ônibus. E eu tô encontrando ele de volta aqui, o mesmo, igualzinho que eu tive. Então ele comentou assim, ele falou assim, diz que caixão não tem gaveta, né? Mas esse, o dia que eu morrer, eu quero que coloque no meu peito, pra hora que eu ser enterrado junto. Então essa é uma das histórias assim que mais ficou na minha cabeça desde aquela época assim. Hoje, para mim, colecionismo é quase um estilo de vida, assim, sabe? Para mim, a coleção é assim, a minha maior alegria é a minha família, né? Então, tá com meus filhos, com a minha neta, tá com a minha esposa, né? Isso para mim é a maior alegria. Mas a coleção, assim, é um negócio, assim, que é aquela cerejinha em cima do bolo, assim, que faz você se sentir bem, aquela emoção de procurar uma peça, de encontrar uma peça que era difícil de encontrar, ou de fechar uma coleção, né? Lógico que a gente sempre está procurando algo para colecionar, porque na verdade a coleção, para mim, nada mais é que uma janelinha para o passado. Então, cada item que eu não tenho por causa do valor monetário dele, ou porque eu quero ostentar uma coleção linda e tal. Não se trata disso. Para mim, cada item que eu coleciono é uma janelinha para o passado, é uma janelinha para um momento da minha vida, ou para um programa de televisão, para um desenho animado, para um filme, uma série que eu assistia lá no passado, ou até assistia recente, mas que eu quero manter vivo e eternizado na forma de um boneco, de uma miniatura de um carrinho, de um gibi, de um livro, de um álbum. Seria isso. Minha filha vai fazer 30 anos esse ano aí e o meu piá vai fazer 28, já estão criados. Mas todos os dois gostam de colecionar, não no mesmo nível que eu, né? Mas que nem eu tava brincando esses dias, o meu genro já começou a colecionar os bonecos lá de Dark Souls. E a minha filha, pai, olha, o senhor já contaminou o Bruno aqui com essas negócios de colecionar bonequinho e tal. A minha neta já coleciona, minha esposa coleciona um pouquinho também. Mas eu sou o cara da coleção. E não herdei isso de ninguém que eu saiba, porque eu, quando era criancinha, escolhendo feijão pra minha mãe, eu já separava uns feijão diferentes, que vinha uns roxos, vinha uns vermelhos, diferentes, umas cores estranhas, e eu ia separando. E esse negócio de colecionar começou a partir de mim mesmo. A primeira coleção que eu tenho lembrança que eu comecei a fazer como coleção mesmo foi os espaciais da Elma Chips, que foi em 1980, mais ou menos, 79, 80, que você levava o pacotinho vazio e trocava por um bonequinho espacial, tinha uns ET, tinha uns astronautas assim, e eu me lembro que essa foi minha primeira coleção mesmo, que eu vi como coleção, foi essa, e dali não acabou mais. O primeiro boneco que eu tive, o primeiro brinquedo que eu tenho lembrança foi um Playmobil, que a minha mãe achou na rua e trouxe pra mim. Agora, a coleção mesmo foi essa da Elma Chips aí. Não, quem tá afim de começar a colecionar vai sair com alguma coisa daqui. Não tem como, porque aqui é muito vasto. Aqui a gente pega dos bonecos, pelúcia, revistinha, gibi, álbum, CD, DVD, né? Então você pega livro, a gente tem de tudo. Às vezes a pessoa nem é colecionador. Porque aqui a gente fala, tem pessoa que entra aqui e ela é um colecionador focado, ela vem objetivamente naquele tipo de peça. Tem o colecionador eclético, que ele coleciona de tudo. E tem o cara que ele não é colecionador, mas de repente ele tem um item que ele queria ter na infância, ele não teve, ficou aquele buraquinho, e ele chega hoje, lógico, ele não vai brincar mais com aquilo e tal, se for o caso de um brinquedo, mas ele compra só para preencher. Então ele não é um colecionador, mas ele quer exatamente aquele item, que é um item colecionável, embora ele não seja colecionador. E tem o cara que até teve e quer ter de novo, ou o cara que de repente ele não é colecionador também, mas ele brincou com um determinado brinquedo, ele tem uma memória afetiva naquilo, e ele quer que o filho ou com o neto brinque com aquilo também. Então ali também já começa, de repente, despertar um outro colecionador ali, né? Mas tem de tudo. Aí, que eu falo, tem gente que vem já com a ideia de comprar, e tem gente que entra aqui despretensiosamente e vê um item, se encanta, às vezes nem fez parte da vida dele, mas ele olha aquele item, ele se encanta e acaba levando. 3 coisas básicas, não necessariamente nessa ordem.
não se precipite, não se emocione e não perca a oportunidade. É as 3 coisas básicas assim. Por quê? A gente não pode, eu tô com alguma coisa em casa, eu vou me desfazer e tal. Não se precipite, espera, procure saber, se inteirar, se envolva um pouco mais com aquilo antes de abrir mão de alguma coisa, porque eu já abri mão de algumas coisas e depois me arrependi. Hoje mesmo eu fico pensando, se eu tivesse guardado todas as embalagens Alma Chips dos anos 80 e 90 que eu comi, embalagem de chiclete, eu já estaria rico só com esses itens, que são itens que hoje custam de 100 a 500 reais e todo mundo quer e não acha, porque era lixo. E assim muitas outras coisas. Tenha paciência, que eu falei, como diz, não se precipite, e tenha paciência. Cara, seja observador. Você chegou numa loja, observe, olhe 2, 3, 4, 5 vezes, que não sei fala, aqui na loja mesmo, o que acontece? Às vezes a pessoa pega e fala assim, nossa, eu olhei umas 3, 4 vezes ali, não tinha, vi um monte de coisa, mas agora eu tô olhando, tem mais um negocinho que tá ali atrás e tal, e tava ali, e eu não prestei atenção. Então, como disse, fique sempre atento. E não perca a oportunidade. Às vezes já aconteceu comigo às vezes é meio muquirana, né? E deixar passar uma oportunidade e depois essa oportunidade não se apresenta mais. Perdeu, meu amigo? O cavalo branco às vezes só passa uma vez, né? Uma história que eu tenho para contar sobre isso aí, foi uma época que saiu os bonecos do Thunder, o Bárbaro, e eram 3 bonecos só a coleção. Apareceu aqui no Brasil para vender. Eu já tinha conhecido antigamente por blogs e tal, mas não existia no Brasil para vender. Até que de repente apareceu pela Toynami. A Toynami é uma empresa que não existe mais, né? Já acabou, né? Quem tem coisa da Toynami tem, quem não tem mais. Só vai ter que comprar o que tiver rodando por aí. Mas fabricar ela não fabrica mais. E ela fez essa coleção do Thunder, o Bárbaro, e eu me empolguei, comprei a Ariel, que era mais barata, na época estava R$200. Depois, uns 15 dias depois, eu comprei o Thunder, que já tinha subido um pouquinho, estava 270. E quando eu fui comprar o Ucla, que era o que eu mais queria, cara, tinha subido tipo para 300 e pouco, e só tinha no Nordeste, acho que 2 anúncios. E daí, tipo assim, o preço do frete tava quase o preço do boneco. E eu falei, não vou gastar 500, 600 conto aí num boneco aí. Eu falei, não, daqui a pouco aparece. Não, os caras, esse dia tava R$200, os caras estão inflacionando, não vou comprar não. E não comprei. Falei assim, daqui a pouco já aparece um para vender. O que aconteceu? Me lasquei, de verde e amarelo, porque sumiu, esses lá que tava lá no Nordeste foi vendido e não apareceu mais, e de repente começou a aparecer só tipo assim, Lulu Berlu lá na França, mas daí lá 300 euros. Algum anúncio nos Estados Unidos, mas 200, 300 dólares. Assim, aí o boneco, pra chegar aqui, ia chegar por 4, 5 mil reais. Assim, você vê, eu perdi um por 500, e daí se eu quisesse, eu ia ter que pagar 10 vezes mais por causa das importações. E eu fiquei muito chateado, é muita grana, não tenho como fazer um investimento desse num boneco pra coleção, mas eu fiquei atento, assim, que eu sempre falo, quem procura sempre alcança, né? Fiquei anos pesquisando, sempre chegava e olhava no Google Imagens ali e tal, pra ver se era sempre os mesmos anúncios. E a maioria finalizada, era só, já digo, a cripta dos anúncios. Até que um dia eu olho, e quando eu olho, aparece no Enjoei um boneco desse que eu precisava, do Ucla, lacrado, só que 890 conto. E meu cartão estourado, não podia parcelar. Falei com um cliente amigo meu, falei, cara, tem essa parada, você consegue parcelar pra mim? Parcela, mas não quero que você me pague. Falei, como assim? Não, eu quero aquele Thunder Tank que tá lá na tua loja lá. Thunder Tank custava 1.200. Resultado, eu tive que abrir mão do Thunder Tank, que eu podia vender por 1.200 para pegar essa peça de 800. Então, também oportunidade, saiba analisar e não perca, porque se você perder, já era. A gente tá aqui já há 11 anos aqui no mesmo endereço. Aqui é o bairro São Brás, né? Eu tô bem num entroncamento com São Brás e Orleans, então serve tanto como São Brás como Orleans aqui para localizar. A gente tá aqui na Avenida Três Marias, rua do tradicional aqui do Clube Três Marias, número 135, loja 7, Sebo Estação 80. Estamos bem de frente com o estacionamento aqui da casa do produtor. Tem estacionamento na frente, fica fácil para chegar aqui, parar. É grande, para baixo também tem um estacionamento amplo que pode ser usado aqui por todo o comércio. Então pode vir que vai ter onde parar, que a gente tem essa dificuldade às vezes, né? E pode ter certeza que é de colecionador para colecionador. E eu tenho um ditado que eu sempre falo aqui, que aqui eu não faço clientes, eu faço amigos. Então, venham aí, venham trocar uma ideia, não precisa pensar, vou lá, mas não vou comprar nada, então acho que eu não vou. Venham independente de comprar. Venham conhecer, venham bater um papo aqui, fazer uma resenha bacana e lembrar dessa época bacana aí que foi os anos 80. E é isso, se você tiver alguma indicação do lugar pra gente chegar com o nosso guia, comenta aí a cidade e aonde que é a loja que a gente vai parar na cidade mais próxima de vocês. Até a próxima!